que se imputou ao paciente a prática de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em decorrência de contrato de construção de 21 sondas firmadas entre a Sete Brasil e um estaleiro, através de uma conta corrente de propina por ele administrada, no contexto de crimes praticados em prejuízo da Petrobras, desvendados no âmbito da intitulada Operação Lava Jato. Eu estou tranquilo quanto a isso. Não tenho dúvida. E também trabalhei no sentido da celeridade dos processos. Então, aqui ninguém me dá lição. Aqui ninguém me dá lição nessa área. Sim, travei o bom combate contra a corrupção, autorizado por quem poderia fazê-lo. No meu caso, o presidente da República, fazendo novas institucionalizações, repudiando de maneira muito clara qualquer prática indevida. Agora, de fato, isso tem que se fazer na forma da lei, dentro do devido processo legal. Não se pode, volto a repetir, usar a prisão provisória para obter delação premiada. Isso é tortura em qualquer lugar do mundo. E é preciso deixar isso muito claro. E isso é um vilipêndio à nossa história constitucional e à história constitucional de qualquer país do mundo. Não se pode usar a prisão provisória de forma trêfega para satisfazer algum tipo de perversão pessoal. E não posso, no âmbito da capacidade subjetiva, cogitar, quanto ao paciente, de periculosidade, da necessidade de ficar sob a custódia do Estado, mesmo provisoriamente, de forma indeterminada. Primário, de bons antecedentes, foi chefe de executivo municipal em uma grande cidade de São Paulo, Estado-país dentro do país, Ribeirão Preto, deputado federal, ministro da Fazenda, em longo período, responsável pela problemática econômica financeira do país, de 1º de janeiro de 2003 a 27 de março de 2006, quase candidato à presidência da República, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, onde a periculosidade, presumiu-se também que solto, poderia praticar outros crimes, extravagância enorme, pressupõe-se que é submetido, ainda que tenha delinquido. O cidadão aos holofotes da persecução criminal, aos holofotes da justiça, ele adote um procedimento que seja um procedimento aguardado e não um procedimento excepcional e continue a delinquir. E já se falou até em profissional do crime, quando se inverte a ordem do processo crime, se coloca alguém na cadeia e se fragiliza mais não poder essa pessoa até que ela entregue cidadãos outros. Para mim, isso tem uma nomenclatura, é Inquisição em pleno século XXI. E por estes 2 crimes, o paciente foi condenado a 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Ao decretar a sentença condenatória, a autoridade judicial decretou também a prisão preventiva, que ora está sendo questionada. E por que o fez? Por 2 razões.
A prisão preventiva que já havia sido decretada no curso da ação penal foi mantida porque subsistiam as razões para mantê-la, razões legais. Agora já não havia mais apenas o fumus boniuris, mas a certeza da culpa do réu. O réu foi condenado por 2 crimes gravíssimos, corrupção e lavagem de dinheiro. Mas havia também o segundo fundamento para manter a prisão preventiva, a possibilidade de, neste caso concreto, de o réu continuar infringindo a ordem pública e também porque era necessária a prisão para a aplicação da lei penal. Em primeiro lugar, porque o réu, durante mais de 8 anos, atuou como o principal operador financeiro de uma conta para depósito de vantagens indevidas que eram encaminhadas ao partido político ao qual ele pertencia por empresas que mantinham contratos com a Petrobras. E estes valores eram substantivos. Realça a sentença condenatória que os valores são muito elevados. Diz a sentença condenatória, com muita clareza, que cerca de 200 milhões de reais foram acertados durante anos para integrar esta conta. 133 milhões de reais foram efetivamente repassados. E havia ainda um saldo de 70 milhões de reais de vantagens indevidas que deveriam aportar a esta conta quando, então, sobreveio a ordem de prisão preventiva, aquela ordem inicial que foi mantida quando da prolação da sentença penal condenatória. A sentença realça com muita clareza que o paciente era o principal administrador da conta corrente geral de propinas. E qual foi o efeito da prisão preventiva decretada no curso da ação penal? Paralisar a empreitada criminosa. E esta é uma das principais razões pelas quais o artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a decretar a prisão preventiva, fazer cessar a empreitada criminosa. Que a empreitada criminosa não cessou por completo. Pode ter paralisado o crime de corrupção, mas não paralisou o crime de lavagem de dinheiro. Tanto é que o dinheiro da corrupção, escondido de forma bastante dissimulada pelo réu, ainda não foi integralmente recuperado pelos cofres públicos. Não houve devolução total desta verba e, portanto, não houve aquilo que é obrigação do réu, como é obrigação de todo infrator que cause dano a terceiro. Ele não reparou o dano. O dano continua sem reparação. E isto tem sido feito mediante este crime de lavagem de dinheiro. A sentença penal condenatória diz isto de uma forma muito clara. Ela diz assim: chama a atenção o fato de que a planilha revela saldos de propina ainda não pagas e que seriam repassadas não houvessem as prisões preventivas interrompido a prática serial de crimes. O que se tem, portanto, são provas de macrocorrupção praticada de forma serial pelo condenado, com graves consequências, não só enriquecimento ilícito, mas também afetando a integridade de processos eleitorais no Brasil e no exterior por sucessivos anos. O esquema criminoso, que teria durado por anos, foi interrompido somente com a prisão preventiva dos pagadores e receptores de propinas. Através de um relatório que foi juntado a estes autos, mostra que atos de lavagem de dinheiro e de dissipação desses valores foram praticados após a decretação da prisão preventiva. E consta desse relatório o que lerei a seguir.
Lembro que a primeira ordem de prisão preventiva foi decretada em setembro de 2016, ocasião também em que foi decretado o bloqueio judicial de bens no montante até R$ 128.522.000. E o que diz o relatório do COAF? Que movimentações financeiras ocorridas nas seguintes datas indicam que o paciente continua movimentando valores de titularidade contestada nesta ação penal. Entre 2 de janeiro de 2016 e 18 de maio de 2017, ele movimentou a quantia de R$ 1.535.729 pertencentes à empresa Projeto, aplicando em letra financeira, sendo que, posteriormente, resgatou R$ 626.842,24. No período entre 2 de janeiro de 2013 a 18 de maio de 2017, então o marco inicial é anterior, mas o marco final desse relatório é posterior, foram aplicados R$ 7.684.000 de Antônio Palocci em fundo de investimento, sendo posteriormente resgatada a quantia de R$ 7.185.054. E entre 1º de janeiro de 2017, no ano passado, e 30 de junho de 2017, R$ 415.000 foram transferidos dos planos de previdência privada mantidos pelo paciente no Banco do Brasil para a conta de sua esposa. Valores esses que deveriam ter ressarcido os cofres públicos, mas que foram movimentados em benefício do paciente e de sua família. Ao que se percebe, a partir dessas notificações feitas pelo COAF, após a decretação da prisão preventiva e determinado o bloqueio de valores até o montante de R$ 128.522.000, Antônio Palocci continuou adotando medidas para frustrar a total recuperação dos valores auferidos com o cometimento de crimes. Segundo se depreende dos montantes referidos no relatório do COAF e nos valores acima transcritos, as transferências e levantamentos de valores que estavam em titularidade de Antônio Palocci foram concretizados em montantes bastante elevados, a demonstrar que se tratam de efetivas tentativas de frustrar a aplicação da lei penal, mesmo após a sentença penal condenatória ter sido proferida, ter determinado a devolução dos valores e ter sido decretada a prisão preventiva, inclusive para a manutenção da ordem pública. Nesse sentido, merece destaque a transferência de R$ 415.000 realizada do plano de previdência privada de Antônio Palocci para a conta de sua esposa, nitidamente realizada para que o valor escapasse do bloqueio judicial, já inicialmente determinado, em montante bastante superior ao que havia sido apreendido e destinado à recuperação dos valores ilícitos. Além disso, posteriormente à decretação da prisão preventiva, vieram à tona novas revelações do envolvimento do paciente na prática de outros crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, diferentes dos que já haviam sido denunciados nesta ação penal e em relação aos quais já há sentença penal condenatória. Eu tenho 411 habeas corpus pendentes de julgamento, apesar do esforço hercúleo que eu faço para dar vazão a estes feitos que protegem a liberdade. Isso sem falar nos RHC. Supondo que 10% destes feitos tivessem uma relevância jurídica ou fossem importantes, e diria que, quando se trata da proteção da liberdade, todos os feitos são importantes, todos os HCs são importantes. Porque o regimento é muito claro. É um debate desnecessário. Porque o regimento é muito claro. É um debate desnecessário.